pública arrecada dinheiro. Se nós pegarmos aqui as palavras de Margaret Thatcher, ela disse que dinheiro público não existe, né? Isso aí é invenção do povo, porque o dinheiro é do povo, né? O Estado, para que ele possa realizar todas essas atividades, esses atos administrativos, como eu falei, exercer o poder de polícia, fomentar as políticas públicas, intervir no domínio econômico, prestar serviços públicos de forma direta ou indireta, ele tem que ter dinheiro, e esse dinheiro vem da onde? Então, ele pode vir ou de fontes tributárias, ou receitas públicas tributárias, né, como prevê a Lei 5.172 de 66, está lá no artigo 145 da Constituição Federal, vem dos tributos, né, os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, as contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, né, que os senhores vão pagar e quando estiverem informados. Também temos aí a contribuição de intervenção no domínio econômico, a famosa CID, as contribuições sociais, né? E também temos aí a COSIP, que é aquela que muito se fala na cidade, que é arrecadada pelos municípios, né? Que a função da COSIP é a contribuição para o serviço de iluminação pública do artigo 149A da Constituição Federal, é que os municípios tenham dinheiro para trocar as lâmpadas das ruas, né? Para deixar as ruas iluminadas, né? Então a cidade toda iluminada. Diga, doutor. Mesmo liberando para, nesse caso da pandemia, para não ter licitação, mas o gestor, para ele se resguardar, né? Porque eu creio que se resguarda o gestor, né? O ordenador de despesa, ele pode fazer licitação ou ele, mesmo ali liberando... Sim, na verdade, criou-se aí uma situação de um ato administrativo discricionário, né? Discricionário. O gestor vai fazer, ele não pode dispensar aquilo que a lei diz que ele não pode, né? A lei diz os casos que ele tem que fazer. E naqueles casos que ele tem que fazer, mesmo com a dispensa, se ele achar viável, se houver aí o interesse público prevalecendo sobre o interesse privado, até para evitar atos, por exemplo, atos administrativos, como a própria improbidade administrativa da Lei 8.429 de 92, que foi modificada agora pela Lei 14.230 de 2021, ele poderá fazer, nada impede de fazer, né? Nada impede de fazer. O que não pode é fazer o que a lei diz, ao contrário é que não pode fazer. Agora, se existe uma liberação, mas ele, para se resguardar, até para não ser responsabilizado com o que prevê o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o artigo 27, parágrafo 4º da Constituição do Estado do Acre, ele poderá fazer, sim, tranquilamente, sem problema nenhum, porque, na verdade, ele estará resguardando aí o interesse público que deve prevalecer sobre o interesse privado. Então, a fundamentação é necessária, apenas ele terá que fundamentar aí, logicamente, uma boa ideia que ele vai ter em fazer essa licitação, mas nada impede. Tudo pois certo, não, doutor? Professor. Só isso mesmo. Tranquilo? Isso aí, vamos lá. Então, veja que a questão da administração pública, quando é voltada para esse papel fundamental, que é satisfazer as necessidades da sociedade, traz aí a função da administração pública. Qual é a função da administração pública? A função da administração pública não é nós garantir a vida, né? Nós garantir, aliás, o papel constitucional, a própria Constituição Federal não tem a função de proteger a nossa vida, como muita gente acredita, né? Na verdade, proteger a nossa igualdade, a nossa liberdade, que são conceitos amplos, né? Conceitos lato sensu, ou seja, aquela conceituação que envolve muito mais direitos do que o próprio direito citado, como se vê no caput do artigo 5º da Constituição Federal, né? Lá na Constituição Federal nós temos no artigo 5º caput que todos são iguais, todos somos iguais perante a lei, né? Então, abaixo da lei, abaixo do Estado que chama-se Estado de Direito, e o Estado de Direito nada mais é do que a aplicação do contrato social naquele estado de natureza, aquele estado bagunçado, aquele estado sem composição, aquele estado sem ordenamento, aquela bagunça total.
quando se coloca o contrato social surge um Estado de Direito. E ninguém está acima do Estado de Direito. Nem o Estado está acima do Estado de Direito. Então, o Estado de Direito é o limite, né? A administração pública ela tem um limite. Por exemplo, a administração pública ela não pode, por exemplo, um gestor, um agente público, se um agente público chega atrasado, por exemplo, 5 minutos no trabalho e não gera um prejuízo para a administração pública, aqueles prejuízos terríveis para a administração pública, esse agente público chefe, o gestor, ele não poderá, por exemplo, aplicar uma sanção administrativa, vamos dizer assim, de demissão. Não pode simplesmente demitir, logicamente que a demissão ela demanda de um processo administrativo, o devido processo legal administrativo, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, onde será oferecida a esse agente, para que ele possa se explicar, a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos inerentes, e aí, pelo procedimento da Lei 9.784 de 99, a Lei do Processo Administrativo, né? A Lei 9.784 de 99, né? Eu até fiz isso exatamente para provocar nos senhores a pesquisa, né? Essa lei é a Lei do Processo Administrativo. E ao final haverá uma sentença de uma autoridade administrativa, não é um juiz, é uma autoridade administrativa que vai sentenciar. Então, ele não pode sentenciar a demissão, porque o camarada atrasou 5 minutos, não trouxe prejuízo relevante para a administração pública, então não há fundamentação para demissão. Se ele for um funcionário, um agente público federal, ele vai responder pela Lei 8.112 de 90, né? Se ele for um agente público estadual, vai responder pelo artigo 177 da Lei Complementar número 39 de 93. Se ele for um agente público municipal, vai responder pelo artigo 34 da Lei Orgânica, aliás, a Lei Orgânica não, a Lei 1794 de 2009, né? Que é a lei da lei que traz aí o estatuto do agente público, do servidor público do município de Rio Branco. Cada uma dessas leis tem lá o seu rol de demissões, ou seja, quando alguém pratica uma infração administrativa, está sujeito, mas tem também o princípio da proporcionalidade, né? Não pode demitir um camarada que chega atrasado, simplesmente porque chegou atrasado, não. Tem que ter uma fundamentação bem forte aí para demitir. Assim como acontece no cível também, né? A pessoa deve, e aí ele vai passar pelo devido processo legal cível, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, onde lhe será oferecido também a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Isso é um inciso que tem que ser lido aí habitualmente, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é a defesa, né? A defesa que todos têm aí, a oportunidade que todo acusado tem de explicar, né? Tanto no administrativo, quanto no cível, quanto no criminal, né? Então, veja que é uma oportunidade que a pessoa tem de se explicar. Ao final, se não conseguir se explicar, aí sim, aí entra um juiz, né? Não é mais uma autoridade administrativa, e sim um juiz que vai dar uma sentença lá do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, condenando a pessoa a algum tipo de obrigação, né? Então, veja que nós temos aí o dano cível, porque o dano cível é contra uma pessoa, né? É contra uma propriedade, contra um bem, né? Então, na verdade, o dano é a essa pessoa, esse bem. Então, vai ser apurado aí esse dano com base no que prescreve o artigo 186, combinado com 927 da Lei 10.406 de 2002, e as sanções cíveis estão lá na Lei 13.105 de 2015, a partir do artigo 806 até a obrigação por quantia certa do artigo 824. Então, é interessante essa questão também. E temos os crimes, a infração criminal, né, que também será apurada pelo devido processo legal criminal, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, e será dada aí ao acusado a oportunidade do contraditório e da ampla defesa
como prevê o artigo 5º, inciso 55, também da Constituição Federal. Então, ele vai poder apresentar a resposta do artigo 396-A do Código de Processo Penal,